Bom dia, boa tarde ou boa noite, estudantes! Meu nome é Larissa Falcão e hoje vou dar continuidade à aula sobre Reino Plantae. O tema de hoje é frutos e pseudofrutos. Mas calma aí, vocês não pensaram que eu não ia me apresentar, né? Meu nome é Larissa Falcão, estudo no Instituto Federal do Espírito Santo, campus Guarapari, e atualmente estou no 3º ano de Eletrotécnica. Pseudofruto, fruto. Mas você sabe a diferença entre fruto e pseudofruto? A melhor forma da gente entender as partes do fruto e dos pseudofrutos é analisando na realidade, né, o que acontece, como é que é. Então vamos para a prática para ver? Nesse limão a gente pode ver as sementes, que já é popularmente conhecida, né? Temos na parte mais externa o epicarpo, que forma aquela casca verde. A parte mais interna dele é o endocarpo, que é essa parte branquinha em volta, e os gomos, popularmente conhecidos, são chamados de mesocarpo, que é a parte que a gente espreme para fazer aquela deliciosa limonada. Então, podemos definir essas estruturas como epicarpo, revestimento externo do fruto, o mesocarpo, camada intermediária do fruto, e o endocarpo é a camada de revestimento da cavidade do fruto, que fica em contato com as sementes. Então, a partir disso, já podemos definir as partes dos frutos. Viu como é fácil? Agora, no momento em que você pegar uma fruta, entre aspas, para comer, você já pode analisar todas as partes dela e definir se é um fruto ou um pseudofruto. Para entender melhor os pseudofrutos, vamos pegar a fruta que mais consumimos diariamente e que não sabíamos que era um pseudofruto. Pelo menos eu acredito que você também não sabia. A maçã. Vamos lá. Esse cabinho de cima é chamado de pedicelo. Tem as sementes, que são essas duas aqui no meio apontadas. Tem a parede do ovário, que é essa parte próximo da semente. E tem o pseudofruto, que é a parte carnuda. Então, na verdade, a maçã não é um fruto, viu? Incrível, né? Lembra que eu falei da classificação dos tipos de fruto? Então, vamos lá, para entender isso. Conforme o tipo de cobertura que leva à dispersão das sementes, um fruto pode ser deiscente ou indeiscente. Qual a diferença? Deiscente se abre espontaneamente quando maduro, e indeiscente que não abre quando maduro. Também podemos classificar os frutos como carnosos, ou seja, aqueles que têm mesocarpo suculento. Lembra, mesocarpo é aquela parte que nós ingerimos. E também podemos dividir em secos, que é quando o mesocarpo é pobre em água. Os pseudofrutos são divididos em pseudofrutos agregados, pode ser chamado também de composto, ou pseudofrutos múltiplos, chamado também de infrutescência. No primeiro caso, ele é derivado do desenvolvimento de diversos ovários de uma única flor. A parte suculenta e adocicada do morango, por exemplo, é o receptáculo floral desenvolvido. São pequenas estruturas castanhas na superfície do morango, sabe? Então, os pseudofrutos múltiplos são formados pelo desenvolvimento de diversas partes de uma inflorescência. Os frutos oriundos de cada uma das flores fundem-se, formando uma única estrutura. São os exemplos a amora, o abacaxi, a jaca e o figo, sabia? Então vamos analisar mais de perto as principais diferenças entre os frutos e os pseudofrutos, que foi disposta aqui nesse infográfico. Vamos lá. Os frutos originam-se a partir do desenvolvimento do ovário, após a fecundação da flor. Já os pseudofrutos não se originam do ovário, eles provêm de outras partes de uma ou mais flores. As frutas e os pseudofrutos são chamados popularmente por frutas, mas os pseudofrutos são conhecidos como falsos frutos. Os frutos são classificados em frutos descendentes ou indeiscendentes e frutos carnosos ou secos.
Já os pseudofrutos são divididos em agregados e múltiplos. Os principais exemplos de frutos são tomate, laranja, ameixa, só alguns exemplos, viu? Os principais exemplos dos pseudofrutos são morango, abacaxi e amora. Legal, né? Essa diferença muitos nem sabem. Que incrível! Agora que você já sabe tudo sobre frutos e pseudofrutos, já pode realizar várias questões que envolvem o tema e discutir com amigos e familiares, pessoas próximas, sobre a diferença dos mesmos, para que as pessoas saiam do senso comum e descubram que existem pseudofrutos, frutos e que eles não podem ser chamados biologicamente de frutas. Esse é apenas um nome popular. Viu como é legal? A biologia é muito interessante e rica. Obrigada pela atenção e por esperar até aqui. Dá um like aí embaixo que vai ajudar muito no canal, viu? Beijinhos!